Olá, aqui é Fernanda Jordão Formiga. Estamos iniciando o nosso segundo podcast 24 em 3. Como assim, Fer? Que é isso? Bom, se você não sabe ainda o que é 24 em 3, eu não vou repetir. Você vai ter que ver o primeiro podcast, tá? Primeiro podcast dessa série. E onde você quer chegar com esse primeiro podcast? Se você ainda tiver também algum interesse, você pode entrar lá na primeira live. E é justamente que fala essa live chama-se Como Ter ou Como Fazer o Tempo 24 em 3. Então, se você quiser saber, você tem que ir no primeiro podcast. Tá? Nesse momento aqui a gente vai estar conversando sobre o quê? Produtividade pessoal, principalmente, qualidade de vida e algumas ferramentas bem interessantes para a gente estar dividindo aqui, tá? Só que hoje o tema qual é? Por favor, vamos lá, entrevistadora. Hoje a pergunta que a gente vai fazer para a Fernanda o que você fez, Fernanda, para melhorar a sua produtividade pessoal? Fala mais um pouquinho sobre isso. Seguinte, então, obrigada. Seguinte, a questão agora que eu estou com a palavra, é que eu sempre fui uma pessoa mais extrovertida, né? Mais assim, dinâmica. Eu tinha muitos amigos, muitos amiguinhos desde a infância, fazia amizade com muita facilidade. A minha essência é mais expansiva, né? Extrovertida até demais, que eu tive que até controlar um pouquinho a minha extroversão, eu tive que equalizar para estar em alguns ambientes, né? Por exemplo, no ambiente de trabalho, a gente tem que dar uma equalizada. Me senti um pouco mais à vontade quando eu trabalhei na área de pediatria. Também, se você quiser saber um pouquinho mais da minha história, você tem que ir no primeiro podcast, tá? Mas é isso, eu sou enfermeira formada e tive a oportunidade de trabalhar com crianças. Muito bom. É só para você saber. Então aí sim, realmente a gente fica mais à vontade com a criançada, é bom demais. Apesar que tem algumas situações mais tristes, mas criança é tudo de bom, gente. É bom demais da conta. Seguinte, tá, e aí, até eu chegar onde eu cheguei, até eu aprofundar onde eu aprofundei, eu precisei controlar o meu monstro da procrastinação. Todo mundo tem um monstro da procrastinação. Eu até falei isso também em uma live dessas aí. Todo mundo tem um monstro da procrastinação ou tem a veia da procrastinação. Às vezes o monstro nem aparece, tá? Mas tem a veia lá. Tem a veinha lá. Porque faz parte do comportamento humano. É intrínseco ao ser humano. Tem um pouquinho esse negócio. Porque também isso? O nosso cérebro, ele precisa de tempo para descansar. E o que ele às vezes faz? Tô desgastado, eu preciso descansar. Só que aí a gente às vezes se acostuma até com o momento de descanso. A gente entra num ciclo da zona de conforto e a gente entra, não, eu quero descansar. E o cérebro mentaliza isso, meu amigo, já era. E aí você só pensa em descansar. E aí envolve até o quê? A preguiça. A preguiça toma conta. Né? Envolve a negligência, às vezes, né? A distração demais nos distancia a colher resultados, a ser mais produtivo, né? Então, descansar demais não é bom. Nem ser produtivo demais, né? Digamos assim, exagerar aí na busca, ou gastar muita energia em atividades que não vão trazer tantos benefícios, tantos resultados bons, certo? Então, tudo tem um limite, né? O mais importante é saber esse limite ali, aquele ajuste necessário para que você alcance uma vida mais produtiva, né? E algo que eu sempre falo, que quando você tem uma vida mais produtiva, você consegue otimizar várias áreas da sua vida, seja a área afetiva, com filhos, lazer, trabalho, vida financeira. Você vai buscando as estratégias necessárias para otimizar e ser produtivo e produtiva nessas dimensões de vida. Você acaba direcionando o quê? Quando você consegue aproximar essas linhas, né? Esses pontos importantes da sua vida, você direciona a sua qualidade de vida, né? Então isso é muito importante.
É algo que eu firmo e friso muito. Depois que eu descobri isso, eu falei assim, é isso. Você sabe, abraça o negócio? É isso. E é justamente o ponto que eu realmente argumento quando a gente trabalha qualidade de vida, quando a gente trabalha produtividade, né? Então, a ideia é igual um rádio, né? Você pegar lá e ajustar a rádio certa, né? Porque muitas vezes dá muito chiado. Não sei, daqui a pouquinho nem tá mais assim, né? Que as tecnologias estão avançando. E aquele você já tira o chiado do rádio. Beleza. E aí, o que eu fiz, né, para melhorar a minha produtividade? O que eu fiz? Bom, antes de mais nada, para eu melhorar a minha produtividade, eu precisei revisitar o passado. Como assim? Colher os aprendizados do passado. E foram aprendizados positivos? Não, teve muita dor. Tá? Então, por exemplo, na vida acadêmica mesmo, a gente fazia, eu e uma amiga, a gente fazia iniciação científica. E era uma coisa muito nova para nós. Só que a gente não tinha as ferramentas necessárias, a gente tinha o conhecimento que tinha na época. Não tinha as ferramentas necessárias para procrastinar, ou seja, antecipar. A única coisa que a gente tinha era o que a gente podia fazer naquela hora. Então, com as ferramentas, tipo assim, pegar um martelo para destruir o que? Uma rocha do tamanho de um sofá. Não consegue, entendeu? Não destrói. É aquilo ali. Pode até esculpir, mas destruir não destrói, né? Só com dinamite mesmo. Uma pedra do tamanho do sofá não tem como. Então, assim, a gente não tinha as ferramentas necessárias, não tinha afiado machado para fazer um passo a passo de como entregar aquele relatório, né? E a gente tinha relatórios periódicos do trabalho que a gente estava desenvolvendo. Então, a gente tinha a cronograma da coleta, o cronograma do tratamento dos dados, cronograma que envolvia os relatórios. Então, assim, a gente tinha que seguir o cronograma, mas não sabia exatamente o know-how, como fazer, entendeu? Eu fui descobrir isso recentemente, né? Procurando muitos trabalhos, muitos estudos, muitas produções científicas que denotam justamente a questão da produtividade pessoal, de como você coordenar as várias tarefas que você precisa desenvolver num dia. Então, cara, vou aprofundar. Aí eu realmente descobri vários livros muito bons, principalmente mostrando que é necessário que você reconheça a sua veia procrastinadora, né? Tem um vídeo, depois eu posso até colocar aí na descrição, um vídeo do Tim Urban, do TED Talks, que é fantástico, que fala justamente de três personagens que a gente tem na cabeça. O navegador, que é você, eu e eu mesmo. O macaquinho, que ele coloca como macaquinho, que é a parte lúdica, que é a distração. Então, macaquinho. E o monstro. O monstro, que é, na verdade, nesse caso, que o Tim Urban coloca lá, esse monstro é o monstro do desespero, do caos, que chega para quando você está nervoso para entregar alguma coisa que você precisa entregar. Por exemplo, no seu ambiente de trabalho, um relatório, quando você precisa entregar algo que demanda uma importância muito grande, ou que você precisa trazer esse resultado à tona, entendeu? Vem um monstro, se você não consegue, o monstro te ataca. É isso que ele fala lá no vídeo dele, é muito incrível esse vídeo. Depois eu vou deixar aí na descrição para você assistir. Acho que são de 18 minutos, tá? Um TED Talks, você coloca lá a legenda em português e assiste, cara, que é muito bom e é super divertido o vídeo dele. E é justamente isso. Então eu tive que revisitar meu passado para lembrar de pontos, temporadas desse meu passado em que eu era muito procrastinadora e também muito produtiva. E aí o que a gente faz quando a gente revisita o passado? Tá, eu era muito procrastinadora nessa área, mas eu era muito produtiva nessa área. E aí essa parte que eu era muito produtiva, eu começava a revisitar ela, lembrar.
Falei, poxa, quando eu me preocupei a fazer isso, quando eu dei mais atenção a isso, quando eu firmei mais isso, eu consegui conduzir isso. E, então, assim, se eu fosse ver as experiências que eu tive com algumas pessoas, falasse, Fernanda, tem condições não. Eu era uma pessoa que sempre me atrasava em compromissos, por exemplo, festa, eventos. Então, eu tinha isso muito preso em mim. E o que a gente precisa fazer? Ajustar. Então, agora, principalmente com os meninos, né? Isso é muito importante quando a gente tem um nível de responsabilidade maior, quando a gente se permite vasculhar o passado, aprofundar e descobrir os podres mesmo, né, que você faz e fala assim, poxa, eu preciso vasculhar, isso não tá legal. E quando isso vem à tona, você faz um seiri, você faz uma limpeza, descarta o que não tá ajudando e fica com o que tá forte aí na sua personalidade e manda ver nisso. Isso quer dizer que você vai deixar de errar? Não! Mas vai errar menos. Isso quer dizer que você nunca mais vai chegar atrasado em alguma coisa? Não! Pode ser que você chegue, mas vai chegar muito menos. Porque você vai otimizar as estratégias necessárias para que isso não aconteça mais. Então, existem métodos já muito utilizados. Inclusive, tem um método que, se você quiser buscar, é o método GTD, do do David Allen. Então, busque lá, é um livro muito bom. Inclusive, a arte de fazer acontecer, que é o GTD. Existe o método Eve Lee, também posso deixar aí para você. Também é super simples, super tranquilo. E tem o método da Fernanda, que é o método que envolve o método Insights em Comuns. É um método muito amplo, porque eu não só trabalho os aspectos de produtividade e qualidade de vida, mas como também de liderança, de autogestão, emocional, né? Autogestão no modo geral, de autopercepção. Então é um método bem mais amplo e que justamente abraça todos esses veios, digamos, todas essas porções, para que você consiga o quê? Qualificar e otimizar o seu tempo. É isso. O método da Fernanda é completo, não é só um pedacinho. Então, assim, é muito interessante o quanto você pode dar de volta para você buscar ser mais produtivo e produtiva no seu dia a dia, certo? Depois eu vou estar disponibilizando alguma coisa aí para vocês, algum e-book, alguma coisa bem bacana aí. É só ir acompanhando esse podcast. Aí eu vou estar depois distribuindo aí para vocês, beleza? Então, o que eu fiz para melhorar a minha produtividade foi exatamente revisitar o passado, descobrir lá. E a outra pergunta é, como é que tá meu presente? Então, de tudo que eu vi do meu passado, realmente eu tinha uma vida procrastinadora e várias dimensões de vida. Então, tava tudo ruim. Relacionamento ruim com meu esposo, relacionamento com meu filho também muito ruim. O único lugar que eu me sentia mais à vontade era na minha vida profissional, porque era uma construção que eu dava muito mais atenção. A minha vida financeira também não estava boa, a minha vida intelectual também não estava bom, porque eu adoro ler livro, eu não conseguia ler. Lazer, impossível, eu não tinha lazer, então eu não buscava nem lazer e nem meu corpo físico, eu não conseguia conduzir nenhuma atividade física, que eu sempre fiz atividade física na infância, na adolescência e quando na vida adulta eu não estava conseguindo ter regularidade. E isso envolve ser produtivo, ser produtiva. Então, sim, eu falei assim, para tudo. É o momento do chega, que eu já falei até em outros vídeos também, é para tudo. Vamos alinhar o que está fora do balanceamento aqui. Vamos balancear as rodas aí, porque não está rodando. Vamos nessa. Vamos ajustar aí, vamos fazer uma avaliação do motor. Que o trem tá bom, não. Esse carro tá rodando com dificuldade.
E aí foi o que eu fiz. Aí eu comecei a aprofundar nesses estudos, descobri um pouco mais sobre produtividade, atrelado ao quê? A neurociência. Então, envolve neurociência sim, envolve produtividade. Comecei a buscar e justamente trabalhar comigo. Então, eu tive um upgrade, digamos assim, de muitas tarefas que eu desempenhava de modo errado, que eu comecei a desempenhar de modo assertivo e trazendo resultados, certo? E sim, a vida é uma eterna aprendizagem, né? A gente aprende a cada dia. Eu aprendo com muitos coaches aqui, muitas coisas bacanas, muitas demandas também que eles trazem. Fernanda, eu não tô conseguindo, eu não tô tendo foco, eu não tenho isso. Eu falei, não, isso aí é possível. Mas sabe o que eu tenho percebido? Isso até com meus alunos do EAD, é que muito do ser humano, e isso faz parte do ser humano, a gente quer muito teorizar métodos. É uma teoria. É um método. Mas todo método precisa de colocar o quê? Em prática. Eu coloco em prática na minha vida. Então presta atenção. Se você não coloca um método em prática, por pelo menos 21 a 33 dias, você não tem como saber se esse teste valeu a pena ou não. Primeira coisa, isso aí já tem estudos comprovados em neurociência, principalmente no livro O Poder do Hábito, de Charles Duhigg. Então, cara, tem que pôr em prática para você saber se esse método funciona ou não funciona, certo? Depois que você põe em prática, você precisa permanecer utilizando aquele projeto, aquele método, aquela condição, por pelo menos de 66 dias a 90 dias. Para você falar assim, o método funciona e eu vou fazer uns ajustes à minha condição. Entendeu? Então, para você seguir o passo a passo, ele tem que levar pelo menos 3 semanas, mais ou menos. Para você firmar aquele passo a passo, mais de 33 dias. Para você falar assim, agora eu vou ajustar do meu jeito, deixa passar pelo menos uns 3 meses. Certo? E aí você vai o quê? Descobrindo outros obstáculos dentro de um método e falar assim, opa, esse aqui eu preciso ajustar. Então, sim, é interessante que você, quando vai estabelecer um método, qualquer que seja ele, qualquer que seja, um método ou atividade que você precisa desempenhar, ou um projeto, você precisa experimentar esse projeto, ver se está dando certo. Você precisa utilizar ele por pelo menos 3 semanas, que dá mais ou menos 21 dias, certo? Beleza? Tá comigo? Não sai daqui! E assim, já estamos finalizando, mas a questão é a seguinte, outra coisa que eu fiz, que foi colocar isso tudo num mapa, o que eu fazia no passado, o que eu tô fazendo no presente, colocar tudo no mapa e falar, opa, o que você pode fazer melhor para o futuro? Tem outras pessoas que podem ajudar a melhorar isso? Agora te peguei. Por exemplo, fazer um exemplo simples e didático e do dia a dia. Eu tenho 2 meninos, são crianças, mas conseguem fazer as atividades da idade deles. Por exemplo, arrumar a cama. Como é que eu melhoro a produtividade dessa galerinha? Estabelecendo, por exemplo, pode usar o método Kanban de atividade, certo? E eles contribuírem para atividades domésticas. Arruma a cama, guarde seu sapato, que isso diminui o tempo de quê? De eu sair recolhendo tudo ao longo da casa, entendeu? Guarde suas roupinhas íntimas, né? Suas cuequinhas, tá? Então, essas pequenas tarefas que eles têm condições de fazer podem ser acrescidas dentro do ambiente da família, certo? Aquele que eu falei, por exemplo, de pagar a conta entre dia 20 e 25, já pega, programa as contas para o próximo mês. Planejamento, é o budget. Planejamento orçamentário da família. Coloca lá, é planejado antes,
certo? Agenda. Como é que faz para planejar a agenda? Isso tudo é dentro de pesquisa e de experiência, de usar a minha experiência. Então, sim, ainda assim, se existe a programação semanal, que ela ajuda muito. Então, você escolhe um dia da semana para fazer essa programação semanal. Só que você pode estipular essa programação semanal, mas as revisões são de 3 em 3 dias. Por quê? Porque pode mudar, tá? As coisas não são engessadas. Mas você pega, por exemplo, eu tenho essas atividades prioritárias. Você vai distribuir elas ao longo da semana, tá? Para encaixar nos horários que você tem disponível. E aí, dessas atividades prioritárias, você vai revisando elas a cada 3 dias. Então, o que você precisa desempenhar no dia seguinte, você vai e revisa, tá? Então, o meu método, ele junta um pouquinho o melhor de cada mundo, digamos assim, na área da produtividade pessoal. Porque funcionou comigo, certo? E de modo simplificado e de que você consiga colocar em prática. Eu já tenho um e-book que chama e-book Desafio 7 Dias Produtivos, que são apenas para 7 dias, mas que está a essência ali de uma parte do método, tá? Ali tá o mínimo necessário para você começar a pensar de uma maneira mais produtiva, a otimizar melhor o seu tempo. Então, vou deixar também aqui no descritivo, então, a palestra do Tim Urban, que é bem legal, e o e-book para você baixar, para você otimizar pelo menos seus primeiros 7 dias. Na hora que você decidir, não, esse dia aqui eu vou começar, aí você começa, tá? Aí o desafio é de 7 dias, certo? Tudo certinho? Então, que bom que você tá aqui. É mais ou menos isso que eu faço, tá? O que eu fiz para melhorar minha produtividade foi verdadeiramente buscar sobre esse tema, tá? Porque cada vez mais está se pesquisando esse comportamento procrastinador do ser humano. Porque tem até pessoas questionando na área da psicologia, falando assim, será que procrastinação é uma doença? Não, é um comportamento humano que acaba, se ele for muito crônico, se for algo que atrapalha a pessoa, tem que ser revisitado e modificado. Não pode perdurar esse tipo de comportamento, porque afeta o quê? Afeta a vida afetiva, né? Que no caso o relacionamento interpessoal, vida 2. Muitos divórcios acontecem porque às vezes um dos cônjuges é procrastinador crônico. Deixa as coisas para depois, ninguém aguenta, né? Não tem o mínimo de planejamento necessário, né? E se você tem uma pessoa que ela é mais centrada, que você poderia aprender com ela, tem essa abertura de aprender, né? O seu cônjuge, que você puder aprender com ele, melhor ainda. Além disso, não só esses problemas, né, mais afetivos, você pode refletir isso nos seus filhos. Isso é legal? Como é que ele vai ser, então, no futuro? Como ele vai ser como profissional no futuro? Deixa a vida me levar. Ele pode ser assim, ou pode ser uma pessoa mais sistemática ainda, mais firme. Pode seguir os dois rumos, né? Ou talvez nem afetar, mas normalmente tem uma interferência assim na criação do filho e da filha. Não tem como mudar muito isso. Outra forma é você pensar que pode prejudicar se você for como no seu ambiente de trabalho. Se você deixa, por exemplo, relatórios muito importantes para devolver, relatórios decisivos dentro de uma empresa, produtos, por exemplo, de software dentro de uma empresa e você não entrega no tempo certo, né? Por mais que você esteja seguindo o plano, né? Você tem que justificar, você tem que otimizar, você não pode deixar repetir isso, né? Então, sim, é uma forma de você atribuir esses aspectos importantes, né, para você ver como você está levando a sua vida nas dimensões da sua vida financeira, pessoal, profissional, como é que está,
tá? Da próxima vez, como a gente falou muito no tema de procrastinação, eu vou também deixar outro link aqui para você fazer um teste da procrastinação, tá? Para saber como é que tá a sua procrastinação atual, que foi um dos testes que eu fiz também, e é um dos testes que eu divido com os meus coaches, tá? Com os meus clientes. Eu gosto de dividir esse teste com as pessoas, que é interessante, porque ele dá uma certa clareza. Não que você vai ser rotulado, pô, botou na testa, sou procrastinador. Não, é para você perceber a tendência sua, como é que você está indo e o que você pode fazer para você mudar isso. Esse podcast 24 em 3 é justamente para a gente trabalhar alguns insights que você pode justamente melhorar, otimizar, ajustar, como se fosse um parafuso, você precisa apertar. Você precisa apertar justamente alguns pontos que você pode estar um pouco frouxo ou frouxa. Um parafuso frouxo não é bom, principalmente se ele estiver num carro e esse parafuso da roda estiver frouxo, não é legal, porque se a roda sai, o bicho pega, meu amigo, o bicho pega, dá ruim demais. Então fiquem atentos, que sempre a gente vai estar dividindo aqui alguma coisa bacana sobre ferramenta, aspectos importantes que envolvem produtividade e qualidade de vida, tá? Então, finalizando aqui, sou Fernanda Jordão Formiga, sou Master Coach de Produtividade e Qualidade de Vida, também sou idealizadora do método Insights Incomuns, tá? E aí, se você curtiu, coloca um joinha. Se você achou assim, não, eu não concordo, eu concordo, deixa aí no comentário. Se tiver alguma pergunta, coloca aí. Poxa, mas como é que eu consigo diminuir essa minha veia procrastinadora? Coloca aí. Vai ser muito bom se você contribuir, principalmente que as perguntas que vocês fizerem, vou estar colocando aqui no podcast para justamente finalizar aí sempre com uma coisa bacana, respondendo alguma pergunta bacana, em relação a foco, tá bom? Coloca aí, eu acho que é bem legal, é bem pertinente esses pontos, tá? Então vou passar aí para a entrevistadora, e essa entrevistadora vai finalizar aqui agora o nosso podcast. E agradecer por você ter ficado aqui um pouquinho, ter disponibilizado o seu tempo, um pouquinho das suas 24 horas para estar aqui com a gente, ok? Muito obrigada, vou passar a Fernanda. Então, gente, um abraço e a gente se vê no próximo podcast. Tchau, tchau!